Espírito quer transmitir à tua igreja, Pai. Nós desde já te rendemos todo louvor e honra por tudo aquilo que o Senhor vai compartilhar conosco pela tua palavra. Te damos graças por isso, em nome de Jesus, e que o teu povo diga amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Boa noite. Obrigado, gente. Excelente trabalho. Deus é bom. Amém. Muito honrada de estar aqui nessa noite com você. Ontem nós começamos falando a respeito da vontade de Deus de levantar igrejas locais fortes, que se movam no Espírito e na palavra. Amém? Você crê que você está numa igreja local forte? Amém? Que se move com o Espírito, que se move com a palavra? Amém? Sabe, queridos, talvez você até pense que todo lugar é assim, ou que toda liderança almeja e busca isso, mas o fato de vocês fazerem eventos e proporcionarem momentos, como uma conferência profética ou como uma imersão, que você realmente pode ficar longas horas na presença do Senhor, ouvindo a palavra, sendo banhado pela unção de Deus através de vários ministros. Sabe, isso mostra o coração da liderança local de realmente abrir essa porta para que o Espírito Santo se mova na nossa vida. Amém? Sabe, o homem, natural, você como pessoa, você pode até tentar fazer algumas coisas, não é? Construir algumas coisas ou tentar se fortalecer, se firmar em algumas coisas, mas sabe, às vezes pessoas naturais, às vezes não, com certeza, pessoas naturais, elas nunca poderão fazer aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Em 100 anos, alguém não conseguiria fazer aquilo que o Espírito Santo pode fazer em 5 dias. Ou em 5 minutos. Quantos estão entendendo isso? Amém? O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele tem total capacidade de pegar a palavra de Deus ministrada e nessa palavra ministrada, ele agir de forma específica em cada coração. Só Deus pode fazer isso. Amém? Então Deus, ele é mestre, ele é especialista em nos alcançar. E pode ser que você tenha vindo aqui hoje, nessa noite, para receber uma palavra, talvez você tenha vindo só porque é domingo, mas independente do motivo de você ter vindo hoje, você pode sair daqui banhado pela unção de Deus. Obrigado pelo seu entusiasmo. Vou repetir, você pode sair daqui banhado. Amém? Pela unção de Deus. Amém? Bem, ontem nós vimos, lá em Atos 2:38, o apóstolo Pedro falando a respeito do dom do Espírito Santo. Ele disse: olha, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a promessa do Pai, a promessa de Deus. E ele diz: e esta promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. Amém? Então nós vimos isso ontem. Nós vimos também que é o nosso direito legal de nos movermos pelo Espírito Santo. Amém? Deus nos concedeu um direito legal de fazer isso, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 4, nós lemos isso ontem, Romanos capítulo 8, também no versículo 9, E para hoje à noite, eu queria tocar e falar um pouquinho a respeito de um passo a mais daquilo que nós falamos ontem, Como é que nós, como não só a igreja, mas como indivíduos, podemos dar esse acesso à pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Amém, queridos? Nós precisamos, quando eu falo que nós temos esse direito legal de nos movermos no Espírito Santo, eu não quero que você, com uma mentalidade de que só pregadores ou ministros é que precisam se mover pelo Espírito Santo. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você.
Amém? Ele já se move dentro de você. E Ele quer se mover dentro de você, lá na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, na sua escola, no seu ambiente onde você está. Amém? Onde você foi colocado por Deus. O Espírito Santo quer se mover na nossa vida. Aleluia. Independente se somos ministros, pregadores de culto da palavra ou não, todos nós somos embaixadores de Cristo. Amém? A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Então não necessariamente você tem que ser chamado para pregar de culto com o microfone na mão para entender que Deus quer se mover na sua vida. O Espírito Santo, ele deseja acesso na nossa vida. Amém? Então nós precisamos aprender a dar respostas, corresponder ao Espírito Santo, porque existe um mover de Deus que vai nos conduzindo na nossa vida. Amém? Talvez se você pensar na sua vida cristã, houve um mover de Deus para você ser conectado a uma igreja local. Houve um mover de Deus para que você recebesse a palavra. Houve um mover de Deus para você ir para o rema, estudar a palavra. Houve um mover de Deus para que você fosse salvo, para que você fosse curado. Amém? Então o Espírito Santo está constantemente se movendo na nossa vida. Amém? E nós precisamos entender um pouco a respeito disso e saber que Ele quer que nós saibamos como corresponder. Amém? A forma como nós correspondemos ao Espírito Santo, aos moveres dele, às inclinações dele, vai, na verdade, determinar se vamos receber mais dele ou não. Amém? Então existe uma forma certa de nós correspondermos a esses moveres diferentes do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Lá em 1 Samuel, abra lá comigo. 1 Samuel capítulo 3 é uma passagem muito conhecida. Eu tenho certeza que você já leu essa passagem na Bíblia. 1 Samuel no capítulo 3. A Bíblia diz assim, no capítulo 3, versículo 1. Diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Com esse versículo nós podemos entender, queridos, que Samuel era um jovem, ele estava servindo ao Senhor, perante Eli. Eli era o sacerdote daquela época, responsável por manter as questões do templo, que era a casa de Deus daquele período. Mas a Bíblia é enfática em dizer que naqueles dias, diga comigo assim, naqueles dias. Ok, então ele está apontando para um tempo específico no período de Israel. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. O que é que isso quer dizer? É que naqueles dias não havia o mover de Deus com tanta frequência. Não havia o mover de Deus como nós hoje conhecemos. Amém? Hoje nós meio que somos assim, mimados, Nós temos até mais, do que a gente se dá conta. Mas naquele período, a pessoa, o mover do Espírito Santo era já muito seleto. Ele não se movia sobre todas as pessoas, ele não ungia todas as pessoas, eram algumas pessoas seletas que podiam se mover com o Espírito Santo. Agora, dentro dessa seletividade toda, ainda assim, especificamente nesse tempo aqui, nesses dias, a Bíblia diz que o mover de Deus estava raro, as visões não eram frequentes, e isso havia um motivo, queridos. Os filhos de Eli, eles estavam em pecado. Amém? Havia corrupção, havia coisas acontecendo dentro do templo com os sacerdotes, filhos de Eli, que não agradavam a Deus. Então, parte dessa escassez do mover de Deus naquele período era o coração pecaminoso dos dois filhos de Eli. Mas veja, que mesmo quando pessoas que estão em
comprometidas com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, e se elas falharem, Deus vai se levantar para achar alguém disponível. Amém? Deus vai levantar alguém que queira. Amém? Deus vai levantar alguém que vai ouvi-lo, que vai obedecê-lo. Aleluia. Então, eu posso te dizer assim, olha, Deus vai fazer a obra comigo e semigo. Entende essa expressão? Deus vai fazer a obra dele, a vontade dele vai ser feita na terra, querido. O mover de Deus vai se alastrar pela terra. A salvação do Senhor vai alcançar pessoas. Agora, se ele já vai fazer isso, é melhor que eu esteja envolvida também. Amém? Porque se eu não me envolver, Deus vai levantar outro que esteja envolvido. Então veja, naquele período, Deus agora, ele vai, não é, chamar, a gente vai ver aqui a partir daqui um pouquinho, ele vai chamar esse jovem Samuel. A Bíblia diz que ele era jovem. E aí o que diz no versículo 10? Então veio o Senhor e ali esteve e chamou a Samuel de outras vezes. O que aconteceu aqui? Samuel, ele era jovem, ele não estava acostumado a ouvir a voz do Senhor. Então quando ele ouve inicialmente essa voz, ele pensa que é Eli. Então ele corre para o sacerdote Eli e ele fala: meu filho, eu não te chamei, vai, deita novamente. Isso aconteceu, querido, por 3 vezes, até que Eli se dá conta que talvez seja Deus chamando esse menino. Então Eli vai ensinar, Eli, o sacerdote, vai ensinar a Samuel que quando ele ouvir a voz chamando ele novamente, ele deve corresponder de uma forma certa. Amém? Você deve dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Entenda, até Samuel responder a Deus dessa forma, Deus não pôde comunicar coisas mais específicas com ele. Então tudo que Deus está fazendo é chamando a atenção de Samuel. Mas enquanto Samuel não corresponde da forma certa, enquanto ele não identifica que é o Senhor falando com ele, Deus não pode trazer mais revelação adiantada para ele. Você entende? É importante nós entendermos o mover de Deus no nosso meio, é importante entendermos o mover de Deus no nosso coração e sabermos reconhecer quando é o Senhor falando conosco. Por quê? Porque a forma como vamos corresponder vai determinar se vamos ter mais revelação adiante ou não. Amém? Então, no versículo 10, o Senhor esteve ali novamente, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Amém? Então Deus estava pronto para compartilhar revelações com Samuel, coisas que iam fazer os ouvidos de quem ouvir estremecer. Eu posso imaginar que eram coisas poderosas, coisas inusitadas, coisas que não tinham se ouvido falar antes. Aleluia. Deus, ele estava preparando o próprio Samuel para assumir algumas funções que iriam acontecer a partir dali. Queridos, quantos sabem que quando Deus está pronto para posicionar pessoas, quando ele está pronto para te posicionar, quando ele está pronto para trazer uma nova estação para a tua vida,
começamos o culto, vai ter um louvor, né? Depois a gente tem um aviso, tem igrejas que deixam o aviso para mais tarde, mas outras preferem dar logo o aviso, enquanto você está aí, né? Ainda alerta no culto, né? Depois vem a palavra, né? Alguns fazem a oferta antes, depois a palavra, como foi aqui. Veja, se nós não prestarmos atenção a essas coisas, nós vamos pensar que essas liturgias são liturgias humanas. Mas deixa eu te dizer, existe um mover de Deus para cada momento do culto. Aleluia. Veja isso, o irmão Renan dizia que toda vez que a igreja se reúne, Deus tem um plano, Ele tem um propósito específico para aquele ajuntamento. Aleluia. Obrigado pelo seu entusiasmo desse lado. Vou tentar desse lado aqui. Eu disse que o irmão Reagan, ele dizia que toda vez que a igreja se reúne, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para aquele ajuntamento. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje, neste ajuntamento de domingo, não é só para você bater cartão e vir dizer, já fiz minha parte e ir-se embora. Deus quer se mover no nosso meio. A palavra de Deus quer alcançar a tua vida, alcançar o teu coração. Amém? Então, esses moveres diferentes do louvor, moveres diferentes, inclusive do momento da oferta, que talvez você passe desapercebido, mas se você agir em fé com esses moveres, se você envolver o seu coração e a sua fé com cada um desses moveres que Deus proporciona na igreja para nós, você vai sair cheio e abastecido. Aleluia. Amém? Existe mover de Deus na nossa vida, queridos, para nos alcançar. E sabe, nós estamos já bem acostumados, né, a receber do mover do ensino, né? Nós já estamos acostumados, porque, afinal de contas, a maioria, ou a grande maioria de nós, já passamos pelo rema, e a gente sabe que o rema é você sentar e ser ensinado, né? Então você tem uma certa um certo treinamento de você sentar, ouvir o ensino da palavra, mas eu quero que você entenda que Deus está se movendo desde o momento que você passa por aquela porta. Não é necessariamente só na hora do ensino ou da pregação da palavra que Deus começa a se mover. Deus já começa a se mover com você lá na tua casa. E o diabo dizendo para você, não vai não, tu foi bem tarde, chegou em casa tarde, está cansado, o final de semana foi bem agitado, não precisa ir todo dia, deu uma folga, não precisa. O diabo aí falando para você, não precisa, não vai, não precisa ir, não precisa ir. E Deus enlaçando você e puxando você para fora aí. Você entende? O mover de Deus para fazer você chegar nesse lugar. E uma vez que você chega aqui, querido, cada momento desse é um mover de Deus nos alcançando. O louvor, a adoração, o momento da oferta, a palavra, as curas que vão acontecendo, a alegria porque a palavra de Deus está sendo pregada, os testemunhos, olha, tem mover de Deus até nos avisos. Amém? Tem aviso, tem vídeo que é passado, que você fica cheio de espírito só assistindo o anúncio do evento que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Deus, Ele não vai perder a oportunidade de promover esses moveres de Deus na nossa vida. Para quê? Para nos abençoar, querido. E sabe, quanto mais eu tenho essa mentalidade e essa consciência de que Deus está se movendo para me alcançar, Deus está se movendo para me abençoar, para fazer com que a palavra dele venha sobre a minha vida, quanto mais consciência disso eu tiver, mais empolgado pela palavra eu vou estar. Aleluia. Amém? Quando nós nos empolgamos pela palavra, a palavra pode fazer muito por nós. Aleluia. Eu me lembro, né? Talvez você já tenha me ouvido falar desse exemplo, mas eu não me canso de falar dele. Né? A pastora
grandinhos agora, mas alguns anos atrás ela só tinha 2, hoje ela tem 3, mas eram só dois meninos, né? Um tinha 5 anos de idade e o outro tinha 3 anos de idade. E o tio desses meninos, né? O outro filho da pastora Nancy, chega para eles na igreja, eles estavam lá na igreja, porque vivem na igreja, né? Filho de pregador. E ele chega, chama os meninos para perto e abaixa na altura dos olhos dos meninos, né? E diz para eles: olha, o titio amanhã vai levar vocês 2 para o zoológico. Aí o que tem 5 anos de idade, o maiorzinho, ele começa a dar uma carreira na igreja. Ele pegou uma carreira, saiu pelo corredor da igreja, estava vazio tudo ainda, não era horário de culto, e ele está tudo empolgado. Uhul! Zoológico! Aí o outro pequenininho de 3 anos de idade, na hora que viu o irmão dele correndo nessa alegria toda, começou a correr e dizer: uhul! Zoológico! Aí o tio começou a rir. E chamou os 2 de volta e falou, baixou de novo e falou para o menorzinho de 3 anos: você sabe o que é zoológico? E aí ele diz: não. Qual é a moral da história? É que você não precisa saber o que vai receber de Deus para se alegrar. Você entende? O de 5 anos, ele sabia o que era zoológico porque ele já tinha ido. Amém? Mas o menorzinho não sabia, mas quando ele viu o irmão mais velho dele se alegrando, ele pensou: é coisa boa. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer, querido, muitas vezes Deus está se movendo no culto, a palavra está sendo pregada, aí o seu irmão mais velho aí começa a dizer: aleluia, glória a Deus. E aí ele quer dar uma carreira, e você fica sem saber o que está acontecendo. Ei, faça como um irmãozinho menor. Quando alguém der aleluia, você: glória a Deus. Aleluia, você entende? Amém? Por quê? Porque você está correspondendo. Eu ouvi um ministro uma vez falar: pessoas não recebem mais no culto porque não correspondem mais. Meu Deus do céu, você entende? Você pode sentar aí, cruzar os braços, ouvir e sair daqui dizendo: foi uma boa palestra. Mas você pode sentar e começar a interagir, e começar a se envolver, e começar a dar respostas ao mover da palavra de Deus pregada. E coisas já começarem a mudar por dentro de você, na sua mentalidade, lá no seu trabalho. Aleluia! Amém? Então, quando nós nos ajuntamos, queridos, cada um tem algo a dar. Eu sei que você veio para receber, e essa é a nossa mentalidade, né? Eu vou receber
Amém? Ele disse, a boca fala do que o coração está cheio. Bem, a boca faz parte do seu corpo. E é impossível, querido, você receber da palavra de Deus. Impossível você receber da palavra de Deus e de braço cruzado você estiver e de braço cruzado você permanecer. Em algum momento da palavra, um amém aí vai ter que sair, querido. Em algum momento, o mover de Deus vai começar a agir na sua vida, que daqui a pouco você vai ter que levantar a mão para concordar, daqui a pouco você vai ter que ficar de pé, amém? Daqui a pouco você vai ter que dar um glória a Deus. O que é isso? O seu coração está se enchendo da palavra pela ministração, amém? E porque o seu coração está se enchendo da palavra, a boca vai falar do que o coração está cheio. Ô glória, ô aleluia. Vocês estão entendendo isso? Amém. Amém. Eu me lembro, a pastora Nancy, né, também, ela dizendo que ela teve uma experiência que marcou a vida dela. Eles estavam se preparando para receber o irmão Reagan na igreja deles. O irmão Reagan iria fazer um evento lá de alguns dias e ela, obviamente, queria que tudo saísse perfeito. O profeta, imagina, pastor, o irmão Reagan, o próprio, vindo para Monteiro pregar. Com certeza o pastor ia começar a arrumar as coisas, iria começar a movimentar tudo para quê? Para receber o profeta de Deus. Amém? E foi o que ela começou a fazer. E ela começou a orar para quê? Para que as pessoas recebessem do irmão Reagan. E uma vez em oração, Deus disse para ela, Deus disse, não adianta nada você orar para o povo receber da unção do irmão Reagan, se eles não souberem como corresponder com aquela unção. Ou seja, não adianta orar para que Deus use o irmão Reagan no potencial máximo da unção que ele carrega, se o povo não saber como receber dessa unção. Então ela começou a ensinar o povo, as semanas que restavam, ela começou a ensinar o povo como receber a unção do profeta. Amém? E ela disse, eu treinei o povo, eu falei, olha, ela falou, eu como mãe do povo, eu disse para o meu povo, eu disse, quando o irmão Reagan começar a ministrar, se ele disser aleluia, não é para ficar olhando para a cara dele, é para dizer aleluia. Ela disse, se ele começar a rir do nada, por mais que você não entenda por que está rindo, você vai corresponder rindo. Então se o irmão Reagan rir, você vai dizer, também. Se o irmão Reagan correr, no momento que ele estiver pregando, sabe o que você vai fazer? Aí o povo entendeu, nós vamos correr. Isso, o que é isso? É você colocando a sua participação, dando do seu suprimento para aquele culto. Imagina, eu não estou afim de correr, eu não estou afim de dizer amém, eu não estou afim de dizer aleluia. Tu nunca vai estar afim de fazer isso. Que a tua carne quer estar lá em casa, sentada no sofá nesse momento. A tua carne não queria estar na igreja nesse momento. Amém? Então, é um exercício que você faz que é espiritual, mas que envolve espírito, alma e corpo. Aleluia. Amém? Então, veja, o profeta de Deus naquele evento, ele é o intérprete de Deus. Sabe? Alguém que vem ministrar a palavra para você, querido, é o intérprete de Deus para aquele momento. Ele buscou qual palavra em oração ministrar. Ele buscou qual tipo de abordagem que ele deve fazer para alimentar o povo de Deus. Você entende? E ele recebe uma incumbência da parte do Senhor para aquele momento, para transmitir da forma mais fiel que ele pode a palavra de Deus, querido. Então você não está aqui matando tempo porque não tem nada melhor para fazer no domingo. Aleluia. Amém.
Amém? Olha o que diz Hebreus capítulo 2, abra lá comigo. Hebreus capítulo 2. Aleluia. Hebreus capítulo 2. Enquanto você abre lá, deixa eu te dizer isso. Dar respostas ao Espírito Santo é um ato de fé. Diga comigo, um ato de fé. Amém? Então fé não é só para ter a sua casa própria. Não é só para aquele carro novo. Não é só para manter a sua cura. Todas essas coisas são lícitas e você realmente deve fazer, amém? Mas seguir o Espírito Santo é um ato de fé. Corresponder ao mover de Deus na nossa vida é um ato de fé. Aleluia. Amém? Quando você nasceu de novo, veja isso, quando você nasceu de novo, você nasceu pelo Espírito Santo. Foi Ele que regenerou você por dentro, te deu um espírito regenerado, amém? Em Cristo Jesus, claro, o sacrifício dele que fez isso por nós, mas veja, é uma obra do Espírito Santo nos regenerar por dentro. Então tudo aconteceu na tua vida, inicialmente foi pela fé. É pela fé que sois salvos, e não vem de obras, para que nenhum homem se glorie. Pela fé que nós fomos salvos. Então, a partir do momento que você foi salvo, e agora por toda a sua vida, no que diz respeito a Deus e a sua vida, tudo com Deus vai envolver fé. Amém? Então, fé não é só para ter aquele carro novo, aquela casa nova. Fé é também para, não é, se mover no Espírito Santo, para receber do mover do Espírito Santo. Então, depender do mover do Espírito Santo é um ato de fé. Amém? Dar respostas ao Espírito Santo em culto é também um ato de fé. Amém? Veja, Deus não nos chamou, queridos, para viver uma vida natural. Amém? Ele nos chama de ministros do Espírito. Não da letra, porque a letra mata, mas nós somos ministros de uma nova aliança, da nova aliança em Cristo Jesus. Nós temos habilidade, capacidade, fomos capacitados por Deus para lidarmos e entendermos com as coisas do Espírito. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz a respeito das coisas espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Amém? Mas isso é só para pastor, para quem prega a palavra, para entender o mover do Espírito. Não, porque esse Espírito habita em você, ele está em você e ele quer se mover em você. Amanhã, segunda-feira, quando não tiver um louvor ungido aqui, amém, lá na tua casa, quando não tiver um pastor com uma palavra forte lá para te, né, animar, vai ter o Espírito Santo se mover na sua vida. Aleluia! E nós precisamos dar respostas a Ele no nosso cotidiano, querido. Não é só dentro da igreja, não. Dentro da igreja é só uma prática. Agora eu te digo uma coisa: se num ambiente propício como esse, em que tem um ajuntamento de crentes com mais pessoas ungidas do teu lado, e
Se o Espírito não se mover, eu vou mover o Espírito. Oh, aleluia. O que é que isso significa? Eu vou dar da minha contribuição. Eu vou dar da minha participação. Aleluia. Aleluia. Enquanto você grita, aleluia, o diabo querendo trazer incredulidade e dúvida para você. Ei, você não responde a um pensamento com outro pensamento, não. Amém? Quando o diabo lançar aí as coisas negativas, dizendo para você que não vai conseguir, não vai dar certo, não vai dar para o mês, não vai ter como, aí você grita, aleluia, bem no ponto dele vai ouvir. Amém? E se você precisar de um irmão mais velho, está aqui uma. Aleluia, que vai te incentivar a corresponder, sim. Porque com aquilo que está dentro do seu coração, Deus é bom, aleluia. Amém, o diabo é que não presta, ele está tentando mentir, mas eu vou manter o meu foco na palavra, eu vou manter o meu foco naquilo que Deus está dizendo, eu vou corresponder ao mover do Espírito Santo. Você entende? É posicionamento, querido, que nós precisamos ter. Amém? O irmão Hélio Freire, ele disse isso, eu acredito piamente. Não recebemos mais em um culto porque não correspondemos mais. Que tal você, a partir de hoje, vir para a igreja sem reservas? Aleluia. Amém? Vim sem reservas. Vim para se fazer tolo mesmo. Porque, veja, uma das definições da palavra louvor no hebraico, no Velho Testamento, é fazer um show. É ser tolo em celebração. Amém? Qual foi a última vez que você foi tolo em celebração para louvar ao Senhor? Amém? Todos nós vimos enrijecidos, né? Nós chegamos de uma certa forma que a gente não quer, né, que a nossa reputação caia por água abaixo. E a gente quer tentar manter a nossa reputação ainda em dia. Deixa eu te dizer, tudo tem reputação. Deu 11 horas da noite, eu estava na igreja ainda ontem, sábado, aqui. Entendeu? A tua família já está falando mal de você. Já diz que você é fanático. Já diz que esse negócio agora é sua igreja, que é sua renda. Já estão falando mal de você mesmo. Pode falar. Agora, já que estão dizendo que a gente é fanático, vamos fazer jus. Aleluia. Tem algum fanático aqui nessa noite? Amém? Eu não vou, sabe, me enrijecer para deixar de ser extravagante para o meu Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu vou repetir, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei onde eu estaria se não fosse a palavra. Então, eu não sei mandar você, querido, mas eu vou celebrar. Eu vou me dar ao Espírito Santo. Eu vou corresponder. Aleluia. Pode me chamar de novo, eu já não tenho reputação mesmo. Amém? E veja, quanto mais eu me dou para o Espírito Santo, mais bênçãos são acumuladas na minha vida. Sabe por quê? Porque essas pessoas que te chamam de fanático, não são elas que pagam a tua conta. Aleluia. Amém? Na hora do problema, na hora que o cerco aperta, é para você que vão ligar pedindo ajuda. Vocês estão entendendo isso? Ô, glória! Você está lá em Hebreus 2. Cadê o pessoal do louvor? Vamos subir aqui para cima. Aleluia! Vamos fazer um barulho santo. Hebreus 2, versículo 3 diz: como escaparemos nós
Se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha o 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém? Então veja, Deus dá testemunhos. Amém? Por sinais, prodígios, milagres. E eu quero chamar sua atenção para essa palavra hoje à noite. Distribuições do Espírito Santo. Essa palavra distribuições do Espírito Santo não são dons do Espírito como nós sabemos e conhecemos que está listado lá em 1 Coríntios 12. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, a discernimento de espírito, o dom da fé, operação de maravilhas, dons de curar, línguas, interpretação de línguas. Não é esses dons como manifestações. Amém? Mas distribuições do Espírito. Amém, queridos? É o Espírito Santo, o próprio Deus distribuindo entre o povo, conforme aquilo que o povo precisa. Eu não sei o que é que você precisa nessa noite, mas uma coisa eu sei, que se nós correspondermos ao Espírito Santo, meu Deus do céu, pode ser que quando você chegar em casa, aquele problema que tu deixou lá já está resolvido. Aleluia. Deus distribui, Ele traz as distribuições do Espírito Santo. O que é que isso significa? É que quando você precisa de favor em comum, quando você precisa de graça, quando você precisa de sabedoria, de habilidade sobrenatural, essa habilidade chega, essa graça chega, essa sabedoria de Deus vem e te alcança. Aleluia. Então Deus, Ele dá testemunhos por sinais, maravilhas, curas, mas Ele também dá testemunho num momento como esse. Enquanto você cair, você pode receber da sabedoria. E de repente você sabe o que sabe. De repente você tem certeza qual decisão tomar, o que você deve fazer com aquele problema que você deixou em casa. Pode ser que tenha tido meses de busca do que fazer e como fazer, mas em momentos como esses, que as distribuições do Espírito Santo começam a fluir na tua vida. Meu Deus do céu. Aleluia. Deixa eu te dizer, eu já estive em eventos, em momentos de cultos, em que eu estava num lugar totalmente desconhecido, sentada lá atrás, e de repente alguém fala: ei, receba pelo Espírito Santo, Deus está liberando coisas. E aí eu fico me perguntando: que coisas? E pode ser que você está aqui hoje dizendo: que coisa que eu vou receber? Qual é a distribuição do Espírito Santo? Ei, é pela fé, querido. Só agarra e recebe. Amém? Porque naquele momento que eu recebi lá, nesse testemunho que eu estou te dando, eu não sabia o que estava recebendo. A pessoa que estava liberando do culto não sabia o que estava liberando, mas eu peguei. Eu recebi. Aleluia. Amém? E depois de algumas semanas, alguns meses depois, o meu ensino começa a ficar diferente. Eu lendo a Bíblia, agora a revelação começa a fluir de uma forma que não fluía antes. Ei, dons que eu não operava, de repente eu começo a operar neles. E o Senhor me disse: lembra daquele dia que pela fé você recebeu coisas que você nem sabia? Pois essas são as coisas que você recebeu. Oh, aleluia! Olha o que diz Romanos 11. Esse é o último versículo que eu vou ler hoje. Romanos 11. O apóstolo Paulo diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Olha o apóstolo Paulo, gente. Ele deseja ir ter com os irmãos. Por quê? Porque ele sabia que nesse ajuntamento, aleluia, ia produzir coisa. Ele sabia que nesse ajuntamento
de algum dom. Então Paulo não sabia que dom ia ser liberado, mas Paulo tinha consciência de que quando eles estivessem juntos, nesse ajuntamento dos santos, coisas seriam liberadas. Aleluia! Você está aqui? Eu não sei o que você precisa, talvez nem você sabe o que você precisa, mas pela fé nós podemos acessar coisas de Deus que a nossa mente natural não compreende. Amém? Você pode ficar de pé? Paulo disse: eu desejo ir ter convosco, a fim de compartilhar algum dom espiritual. Paulo estava falando de distribuições do Espírito Santo que acontecem no ajuntamento de crentes. Aleluia! Eu não sei, talvez você precise de cura. Tem cura disponível para você nessa noite? Aleluia! Precisa de confirmação, clareza, direção do que fazer, direção do plano de Deus para a sua vida. As distribuições do Espírito Santo, aleluia, estão sendo liberadas nessa noite. Amém? Imagina como é que eu participo disso. É pela fé, querido. É você conectar o seu coração e dizer: sabe, eu estou como aquela criança, não sei o que é zoológico, não. Eu vou receber, eu vou. Aleluia. Eu vou me alegrar, mesmo não sabendo por quê, para quê. Aleluia. Aleluia. Amém. Sabe, quando eu entrei aqui hoje pela igreja, esse versículo saltou do meu coração. E Deus disse para mim: você vai fazer isso dentro da mensagem. Eu poderia falar isso para o pastor. Amém? Mas Deus disse: eu quero que você inclua essa passagem dentro da sua mensagem. E a passagem foi até confirmação, porque já cantaram aqui, Amós 9:3. Que diz o seguinte: e é verdade, agora não vai demorar muito. Aleluia. É o decreto do Eterno. Aleluia. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Quem está recebendo aí? Veja, isso não é só a nível de igreja local, isso alcança a tua vida individual.
presente. Aleluia. E o que é que ele está fazendo? Ele está trazendo aceleração ao processo. Então, naturalmente falando, esse tempo deveria existir, mas quando você é colocado dentro de um tempo profético como igreja, meu Deus do céu, quando você está inserido dentro de uma estação profética como igreja, aquilo que levava 5 anos vai ser agora questão de 1 ano. Aleluia, aleluia, pastor, o que deveria levar anos para construir, eu ouço o Senhor dizendo, vai ser questão de meses. Vai ser questão de meses. Oh, acredito. Você se lembra o que a Bíblia diz em Gênesis, queridos? Que Isaac plantou e ele colheu 100 vezes mais no mesmo ano. No mesmo ano. O que é isso? Deus intervindo no processo natural e trazendo aceleração. Quando recebem aqui a aceleração, eu não sei o que é que você tem plantado, eu não sei o que é que você tem semeado, mas eu estou aqui debaixo de uma inspiração divina para dizer para você: a sua colheita está chegando e será rapidamente. Rapidamente. Aceleração em processo. Aquela restituição do casamento virá a galope, virá de forma extraordinária, rapidamente. Rapidamente. Oh, eu não sei para você, mas eu vou receber essa palavra. Eu vou receber a aceleração. Aleluia. Porque veja, o que está sendo liberado na igreja é para você individualmente. É para a sua casa. É para a sua família. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você nem precisa vir à frente. Aí mesmo que você está, você pode receber essa aceleração. O reino do Espírito. Eu estou vendo como redemoinho. Coisas estão chegando. Coisas estão mudando. Obrigado, Pai. Receba nessa noite. Receba nessa noite. Receba nessa noite. A mudança que você está orando. Receba nessa noite. A mudança que você tem crido. Receba nessa noite. Receba nessa noite. A aceleração em processo. A aceleração na vida financeira. Não ficará do mesmo jeito. Rompimento na sua empresa. Rompimento na sua empresa. No seu negócio. Aquilo que você faz. Você que trabalha para si mesmo. Tem alguém que trabalha para si mesmo? Levanta a mão. Você quer dar no seu próprio negócio. Habilidade nas suas mãos. Sabedoria na sua vida. Para conduzir a vontade de Deus para dentro dos seus negócios. Eu vejo um tempo de prosperidade sobre a sua vida e sobre esta igreja. Como nunca. Igreja perto da vida de ontem. Próspera como nunca. Próspera como nunca. Prosperidade será
Aleluia. A